Abra comigo a sua Bíblia, no livro dos Juízes, no capítulo de número 4, a partir do verso 1. Quero compartilhar essa mensagem em que o Senhor colocou no meu coração. Quero fazer isso debaixo de muito temor e tremor, tudo para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quantos têm motivo para estar aqui nessa noite? Diga graças a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso nós rendemos a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque só Ele é digno. Amém? Olha que diz o texto bíblico de Juízes, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Capítulo 5, verso de número 32. Esse é o texto base para a ministração dessa noite. E sossegou a terra 40 anos. Glórias seja dado ao Senhor. Para tomar o seu assento. Amados, todos nós conhecemos a trajetória do povo hebreu, da nação de Israel. Um povo que Deus escolheu para governar. Se nós analisarmos um pouquinho, desde o início, lá no Egito, quando a opressão era grande, quando a dificuldade era enorme, o povo não tinha direito a comer dos melhor da terra, porque tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam, era para pagamento da sua estadia ali no Egito. O povo cresceu, o povo se multiplicou debaixo de um potente jugo, debaixo de chicote. E quando a opressão aumentou, o povo se lembrou que tinha Deus. Então eles clamam por Deus, eles chamam por Deus, e Deus ouviu. Então Deus levanta Moisés para liderar a nação de Israel, para que o faraó libertasse a nação de Israel, para que Deus os conduzisse na terra prometida, terra boa, terra próspera, terra que mana leite e mel. Quando eles chegam em Cades Barneia, havia um obstáculo pela frente, havia um problema que eles tinham que resolver.
Novamente, Deus usa Josué para que eles atravessassem o Jordão. E o interessante que a estratégia que Josué usou foi levantar os levitas, foi preparar a nação, colocar a arca na frente, e a partir do primeiro passo que os levitas pisam no Jordão, o Jordão começa a se abrir. E a nação de Israel agora passa pelo Jordão em terra seca. Era uma grande dificuldade, porque segundo a palavra do Senhor, naqueles dias o Jordão estava cheio, porque era tempo de chuva. Agora já no Jordão, agora já em Canaã, começa um período muito difícil, que era tomar posse da sua propriedade, tomar posse daquela terra. Então era necessário que seguisse uma determinação de Deus, e expulsasse, derrotasse todos os seus inimigos. E o interessante é que Josué, ele começa pelo maior. Ele não escolheu o adversário, não. Foi uma estratégia que Deus deu. Começar por Jericó. E por aí vai. Os reinos foram destruídos. Mas só que o povo não obedeceu à ordem do Senhor. Ao invés de destruir tudo, de matar todos aqueles adversários, o povo ainda poupou muitas vidas, e isso contaminou a nação de Israel. Por que contaminou? Porque aquilo que era para ser algo que eles contemplassem a glória do Senhor, eles começaram a se prostrar diante de ídolos que foram feitos por mãos de homens. Josué, com toda a convicção, com toda a ousadia, antes da sua morte, ele se posiciona diante de toda a liderança, de toda a nação de Israel, e diz assim: olha, se vocês quiserem continuar servindo aos deuses feitos por mãos de homens, os deuses cananeus dessa terra, vocês podem continuar, porque eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar assim comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Depois da morte de Josué, depois do povo ter ouvido e feito uma nova aliança, renovou a sua aliança com Deus, estava tudo bom, estava tudo lindo, mas chegou o momento da partida de Josué. E quando Josué morre, então o que acontece? Inicia-se um outro tempo, uma outra época, agora governada pelos juízes. E foi um período obscuro, foi um período negro, foi um período muito triste que a nação Israel passou. Por quê, pastor? Se você começar a ler todos os capítulos do livro de Juízes, começa assim: e fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal, ou seja,
tudo aquilo que Deus abominava, tudo aquilo que Deus oprimia, tudo aquilo que Deus ensinou para não fazerem, eles faziam. Eles se prostravam, eles adoravam a todos os deuses cananeus, a Eu, a Baal, a Zerá e tantos deuses que haviam sido feitos pelas mãos dos homens. E Deus sempre procurando, do seu jeito amoroso, usando os juízes, usando os profetas, usando todas aquelas pessoas que eram tementes a Deus. Não adiantava. Por quê? O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E quando chega agora, nesse período, depois da morte de Eliúde, começa a governar sobre a nação de Israel uma juíza e também profetisa de nome Débora. E essa mulher temente a Deus, se posicionando com muita fibra, com muita determinação, ela então se posiciona, ela então começa a orar, ela começa a repreender aquele espírito de idolatria, colocando Deus na frente. Era necessário que eles destruíssem aquela força cananeia, liderada por esse rei de nome Jabim, que tinha um grande general, um dos maiores estrategistas de guerra daquela época, sem falar no poderio bélico que esse general possuía. Era muito poderoso, era muito terrível, temível naquela região, mas era necessário. Então eles clamam a Deus, olha que lindo, eles clamam a Deus. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, depois de 20 anos de opressão, depois de 20 anos de luta, depois de 20 anos sendo escravizado na sua própria terra, na sua própria nação, eles clamam ao Senhor, e o Senhor ouve, e o Senhor responde. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos aqui Débora, juntamente com Baraque, que era um outro líder, um outro comandante de Israel, que Deus então agora levanta para destruir esse poderoso exército, liderado por Sísera. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Não há nada impossível que possa se tornar possível diante de Deus. Não há força contrária, não há força inimiga que irá, aleluia, prevalecer diante do poderio do Senhor. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E Deus usa Débora, usa Baraque. Eles conseguem matar esse general, ele consegue destruir toda aquela força, e eles agora estão na presença do Senhor, cantando, festejando, mais aquela vitória alcançada pelo Senhor. E olha que lindo que termina, depois de Deus ter libertado da opressão dos cananeus, a terra ficou sossegada, houve paz, houve bonança, por 40 anos, e sossegou a terra por 40
anos. Olha como que inicia o capítulo de número 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E agora não é mais cananeu, agora são os midianitas, que se levantaram para oprimir a nação de Israel, porque eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. O povo havia renovado a sua aliança, o povo se posicionou diante de Josué, restauraram o altar, restaurou o culto. Aí vem esse período obscuro. Amados, o que nós podemos aprender aqui e trazer para os nossos dias? Há períodos muito difíceis na nossa vida, a luta, as adversidades, aquela opressão diante daquele problema, e a gente clama ao Senhor, e o Senhor intervém, aleluia, colocando a paz em nosso coração, colocando calmaria. Durante esse período de 40 anos, diante de 40 anos, sem guerra, sem paz, sem tribulação, sem aflição, sem ter com o que se preocupar, o que aconteceu, pastor? O povo baixou a sua guarda. Em outras palavras, o povo relaxou, voltou a praticar tudo aquilo em que eles praticavam anteriormente. Não adiantou aquela opressão, não adiantou eles contemplarem as mãos do Senhor, a mão forte. E se nós analisarmos e formos lá atrás, Deus sempre esteve presente, cuidando nos mínimos detalhes da nação de Israel. Faltou água, Deus deu água. Faltou comida, Deus deu comida. Estou cansado de comer esse maná, eu quero comer carne. Eu acho que o povo era gaúcho, só queria comer churrasco. Deus deu churrasco. Ô crente carnudo, né? Só queria comer carne, mas Deus deu carne. Deus deu em abundância. Deus deu em fartura. Amado, codornize não é de deserto, não. Codornizes é de lugar de cerrado, é de lugar de vegetação. Da onde apareceu aquelas codornizes? Da onde apareceu água naquela rocha? Aquela água que eles chegaram e era amarga, e diante de um graveto que é jogado, que é lançado naquele riacho, a água se torna água mineral da melhor qualidade, e o povo saciou. Aleluia! Diante de todos esses milagres, o povo não reconhecia a soberania de Deus. O povo ingrato. Tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é vigilância em tempo de paz. Mesmo sendo infiéis para com Deus, Deus sempre permaneceu fiel, porque Deus vela pela sua palavra.
Deus vela pela sua palavra. Se Deus falou para você, espere, porque vai se cumprir. Se Deus tem revelado algo maravilhoso na sua vida, não se desespere, não queira ajudar ao Senhor, simplesmente se posicione diante do Senhor e o adore, e o exalte. As consequências da infidelidade nos leva a amarguras, fracassos e ruínas. Quando o povo não aguentava mais a opressão, cansado de viver em cavernas, eles clamam por Deus. Um povo próspero, um povo que tinha tudo, um povo abençoado, Deus estava sempre presente, mas tudo que eles plantavam era confiscado, porque eles não reconheciam a soberania de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, Deus sempre levantava os seus ungidos, os seus profetas, pessoas que são tementes ao Senhor, para nos corrigir, para nos exortar, para que nós possamos trilhar caminhos retos, porque o caminho que nós estamos nos conduzirá na vida eterna. Quando o seu entendimento não houver saída, clame por Jesus. Ele sempre vai estar pronto para nos socorrer. A Bíblia nos fala, o próprio Jesus falando: no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos as lutas, no mundo nós teremos as nossas tribulações. Mas também ele diz: olha, não se desesperem, tenham bom ânimo, porque eu vou estar presente. Eu venci, também eu digo que vós vencereis também. Quando nós nos posicionarmos diante do Senhor e clamarmos por Ele e adorarmos a Ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, também está no Mateus, seus discípulos estavam no barco junto com Jesus. Olha que lindo. É bom estar com Jesus, amém? É bom estar, aleluia, junto com aquele que tem todo o poder nas suas mãos. E eles estavam tranquilos, calmos, navegando, atravessando o mar da Galileia para o outro lado, que se chama Genezaré. Eles tinham ali uma missão muito importante. Eles não sabiam o que iria acontecer, mas na esfera espiritual, um homem que estava sendo escravizado, acorrentado em meio aos sepulcros, ia ser liberto de uma opressão inimiga, diabólica, satânica. E eles estavam ali, tudo tranquilo, tudo em paz, ao ponto de Jesus dormir na polpa. Jesus estava cansado da sua maratona evangelística. Por onde ele ia, ele pregava o evangelho, falava do amor de Deus, da graça do Senhor, do plano redentor que estava por vir.
Jesus estava dormindo, quando de repente uma força contrária se levantou do mar, e aquele barco que estava tudo tranquilo, tudo em paz, começa a enfrentar uma grande tempestade. Enquanto seus discípulos estavam querendo resolver aquele problema do seu jeito, da sua maneira, com as suas forças, com as suas experiências, Jesus estava presente, descansando, dormindo, tranquilo, porque para ele, aleluia, tudo é paz. Tudo está tranquilo. Aí daqui a pouco os discípulos do Senhor olham para Jesus e vão acordar ele. Senhor, não importa que nós pereçamos, nós estamos aqui enfrentando essa grande tempestade, estamos aqui cansados, fadigados, de querendo lutar, e o Senhor dormindo. O Senhor acorda, já libera uma palavra para eles: homens de pequena fé. Repreende aquela tempestade, repreende aquele mal, e o barco volta a navegar, tranquilo, sereno, como se nada tivesse acontecido. Quando as lutas estiverem diante de você, quando algo estiver te atrapalhando, tirando a sua fé, chame pelo Senhor, clame por Ele, que Ele sempre estará pronto para te responder. Amados, lembre-se, é importante isso. Jesus estava na polpa. O que é a polpa? É a traseira do barco, é onde fica o piloto, é onde fica o leme. Jesus estava ali no controle daquela embarcação. Jesus estava conduzindo aquela embarcação rumo a Genezaré. E aquela força se levanta, tentando impedir que seus discípulos e Jesus chegassem do outro lado. Quem está entendendo da glória a Deus? Amados, os nossos adversários, os nossos inimigos, irão fazer de tudo para impedir que a sua vitória chegue. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem. E algo que o Senhor colocou no meu coração foi: valorize aquilo que o Senhor te deu de graça. Deus libertou a nação de Israel da escravidão do Egito. Deus libertou a nação de Israel da escravidão dos cananeus. Deus proveu todas as suas necessidades, em detalhe, dentro da terra prometida. Deus então agora começa a dar vitória sobre os seus inimigos. Mas o povo não queria compromisso com Deus. O povo não queria assumir a sua identidade.
era muito mais fácil ver e acreditar em algo visível, em algo apalpável, do que no Deus Espírito, que está sempre presente em nossas vidas e nós não valorizamos. Agradeça a Ele pela presença na sua vida. Valorize aquilo que Ele te deu de graça. Não é hora de nós relaxarmos. Não é hora de nós abaixarmos a guarda e pensar que está tudo bem. Quem está aqui com as suas finanças equilibradas? Levanta a sua mão. Aleluia. Quem está aqui como céu de brigadeiro, mar de almirante, está tudo em paz, está tudo tranquilo? Quem está assim, levanta sua mão. Eu quero orar por você, para que Deus mande luta para você, que Deus mande aflição, porque alguma coisa está errado. Podemos até passar por esse período de tudo bem, está tudo em paz, mas é nesse período em que nós devemos de nos posicionar diante do Senhor e o adorar, e agradecer, e temer a Ele, aleluia, porque nós sabemos que o Senhor está permitindo que a nossa vida esteja tudo bem. Meu querido, mas se tiver alguma coisa que nós precisamos fazer, é nos posicionar diante de Deus, não deixar a guarda baixa, feche as brechas, se posicione, não dê vazão, não dê legalidade, não dê permissão, para que o nosso adversário que anda ao nosso derredor, ele não pode nos atingir. Por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem a Deus e os livra de todo mal, de todo ataque. Pastor, o que nós precisamos fazer como forma de agradecer ao Senhor? O Senhor mandou seu Filho amado, Jesus Cristo, porque Ele viu uma grande multidão sendo aprisionada, escrava do diabo, condenada à morte eterna. E o Senhor veio com o seu amor, com a sua graça, e nos libertou da escravidão da morte, nos deu vida e vida em abundância, perdoou os nossos pecados, sarou as nossas feridas, supre todas as nossas necessidades diariamente. Como nós podemos reconhecer ao Senhor? Como nós podemos, agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito? Conforme disse, o Salmo 116, verso de número 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. A gratidão é um sentimento que parte daquelas pessoas que reconhecem algo que você recebeu sem merecer. Certo dia, havia um vilarejo, uma família havia acabado de perder
a sua mãe. E aquela família com filhos pequenos, tinha os mais velhos, e os mais velhos então cuidavam dos menores, suprindo a ausência daquela mãe. E a caçulinha, uma menina nova, humilde, roupinha surrada, chinelinho no dedo, uma criança normal. Ela está passando numa rua e ela se depara com uma joalheria e ela atravessa a rua e ela começa a olhar, a admirar aquelas joias. E ela chama aquele vendedor e escolhe: eu quero esse colar azul, uma joia linda, bonita. E o cara pega, o vendedor pega aquela joia, mostra para ela: essa aqui eu vou levar. Mas menina, por que você vai levar essa joia? Aí ela conta a sua história. Eu perdi minha mãe, e minha irmã mais velha, ela tem cuidado de nós, ela tem se dedicado a nós, ela tem se esforçado para que nós possamos ter condições de sobreviver. E eu queria presenteá-la. Eu queria levar esse presente para ela. É o aniversário dela e eu quero levar. Ela: tá bom. Separou, colocou numa caixinha, num estojo. E ele perguntou: como você vai pagar? Ah, tá. Ela pegou um tipo de um lenço, tudo, uma trouxinha, cheia de moedinha. Ela coloca na mão daquele vendedor e pergunta: isso dá, né? Ele falou: dá sim, é seu. Fez aquele presente, fez aquele pacote e levou para sua irmã. Passou algumas horas, a sua irmã mais velha volta naquela joalheria e devolve aquela joia. E ela indaga aquele vendedor: a minha irmã não tinha dinheiro suficiente para pagar essa joia. Quanto custou essa joia? Isso aqui é um assunto meu e dela. Nós não falamos valores. Ela pagou, ela comprou, é seu. Eu não posso pegar isso aqui de novo, porque isso aqui custou um valor, custou um preço. E aquela moça, aquela jovem mulher, pega então aquele: tá bom, eu vou levar. Então aquele homem refez o seu presente, refez o seu embrulho, e ela foi embora. O que nós podemos aprender com isso? Jesus pagou o nosso preço lá na cruz do Calvário. Um alto preço, um preço incomparável, um valor imensurável. Nós não merecíamos, mas o Senhor pagou.
e aquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida eterna com Ele. Aleluia! Então valorize aquilo que você ganhou pela sua graça. Valorize, seja fiel e obediente aos seus mandamentos, seja sóbrio, seja vigilante, guarde com carinho aquilo que Deus te deu. Ele te presenteou com o dom da vida. Há muitas pessoas lá fora que estão vivendo uma falsa paz, uma falsa alegria, estão aí se divertindo, escravizada pelo diabo, não tem essa liberdade que você tem, que você alcançou. Valorize, aleluia, e agradeça ao Senhor em todo momento, pela sua graça, pelo dom da vida que Ele te presenteou, aleluia, porque em breve as nossas lutas diárias serão findas, conforme o grupo de louvor adorou ao Senhor. Maranata, ora venha Senhor Jesus. Como estão as suas vestes? Estão limpas? Estão brancas? Como esse louvor? O seu noivo está na porta, te esperando, aleluia, para esse grande momento. Então valorize, mantenha suas vestes limpas, se você quer encontrar com seu noivo. Feche as brechas, não dê lugar ao diabo. Não permita, como ele fez com Pedro, se ir andando como algo numa peneira, fazendo de você gato e sapato, jogando para um lado, jogando para o outro. Amados, nós estamos vivendo um momento muito lindo. A igreja tem trazido mensagens maravilhosas, mensagens de despertamento, porque nós entendemos que a qualquer momento nós seremos arrebatados, e lá na glória, eu quero te dizer algo, que os teus choros serão, aleluia, secos, não haverá choro, não haverá tribulação, não haverá guerra, não haverá aflição. As suas feridas serão curadas, para nunca mais serem machucadas. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Que darei ao Senhor por todos aqueles benefícios. Deus só quer de nós adoração, louvor, gratidão e fidelidade. Quem está entendendo a glória a Deus, se coloque em pé. Vamos nos colocar em pé e agradecer ao Senhor. Nós somos um povo livre, nós somos um povo liberto, nós não somos mais escravizados pelo pecado. O jugo da morte não está sobre nós, mas há muitas pessoas que estão dentro da igreja, arrastando correntes, arrastando grilhões, porque não consegue se libertar do pecado, não consegue se libertar daquilo que o Senhor nos libertou. Tem muitas pessoas que estão vivendo de oba-oba. Ai, pastor, a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Se nós não posicionarmos na presença de Deus como Ele requer de nós,
o mal nos alcançará e nós ficaremos para trás. Mas se nós quisermos estar junto na glória, adorando ao Senhor, é hora de nós nos posicionarmos. Fecha a brecha, seja vigilante, porque o Senhor está na porta, Ele está batendo. Aleluia, bendito seja o nome santo, Senhor. Quantos estão entendendo essa palavra? Não é hora de nós abaixarmos a guarda, é hora de nós levantarmos e nos posicionarmos, porque Deus está na frente. Essas lutas, esse choro, essa dor, essa aflição é passageira. Lá na glória, o Senhor tem preparado para nós um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de louvor e adoração eternamente. Vamos orar? Pai, a honra e a glória e o louvor pertence a Ti. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, e nós nos prostramos diante do Senhor, primeiramente reconhecendo quem Tu és. Nós sabemos, ó Pai querido, que é necessário que nós preservamos, valorizamos aquilo que nós alcançamos sem merecer. É tempo, papai, de nós nos fechar as brechas, de nós estarmos diante do Senhor todo momento, todo dia, e te exaltando, agradecendo pelos livramentos, pela sua provisão, pelo ar que nós respiramos, pela água que sacia a nossa sede, pelo pão que o Senhor nos coloca em nossa mesa. Nós te rendemos graça em tudo, Pai, porque nós temos contemplado o Teu amor, o Teu poder, a Tua grandeza. Sabemos, ó Pai, como diz a Tua palavra, que essa leve e momentânea tribulação está com seus dias marcados, porque o Teu Filho voltará e nos levará para junto dEle, e a Te adoraremos e Te exaltaremos. Que nós possamos nos perseverar e valorizar aquilo que nós alcançamos pela graça do Senhor naquela cruz. O Senhor nos fez maldito por nós, perdoou os nossos pecados, curou as nossas enfermidades, sarou as nossas feridas e nos deu vida, e nós queremos desfrutá-la juntamente contigo para todo sempre.